Eu me chamo Lariane e vou apresentar a judicialização da saúde na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, uma análise dos processos judiciais relacionados às consultas especializadas no período de 2018 a 2019. Autores, eu, Lariane e Rosa Maria Lewandowski. Contextualizando, então, a Política Nacional de Regulação no Brasil iniciou-se com a Portaria Ministerial 1559 de 2008. Ela é organizada em 3 dimensões que devem funcionar de maneira integrada, que é a regulação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e regulação do acesso à assistência. O acesso à assistência organiza-se por meio de complexos reguladores e centrais de regulação, os quais são a Central de Regulação Ambulatorial, Hospitalar e Regulação das Urgências. No Rio Grande do Sul, atualmente, possuímos 3 sistemas regulatórios, que é o SISREG, que é um software desenvolvido pelo Ministério da Saúde, pelo DataSUS, que as coordenadorias de saúde ainda utilizam, mas já está em fase de substituição pelo GERCOM. Possuímos o GERINT, que é o Sistema de Gerenciamento de Internações Hospitalares, e o GERCOM, Sistema de Gerenciamento de Consultas Ambulatoriais. Ambos, GERINT e GERCOM, foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e a Prosempa. Aqui é demonstrado o fluxo de regulação dos encaminhamentos ambulatoriais do interior do Rio Grande do Sul a Porto Alegre. Esse estudo teve, como objetivo geral descrever o perfil da judicialização para a obtenção de consultas especializadas da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul no período de 2018 a 2019. Se pensou nesse estudo porque observou que aumentava o número por judicialização, de consultas por judicialização. Então, percebeu-se a necessidade de ver quais os fatores, os agravantes, os correlacionantes que estavam ocorrendo essa percepção, ou se era realmente só uma percepção. A metodologia do estudo foi um tipo de pesquisa observacional, transversal e descritiva. O local foi na 18ª Coordenadoria do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, ao qual compreende os 23 municípios. A figura 2 aqui demonstra o local dos 23 municípios e da 18ª. A coleta de dados. As informações foram obtidas através de análise dos processos administrativos encaminhados à 18ª Coordenadoria, que compreendiam o período de 2018 a 2019. Para complementar o estudo, foram utilizados o sistema GERCOM, onde foram coletadas as variáveis de gravidade, média de tempo para espera atribuídas ao sistema de regulação, média de tempo na fila, dados clínicos e exames de imagem. Análise e tratamento de dados. Os dados foram compilados em planilhas de Excel, agrupados por município de residência. Foi realizada análise exploratória descritiva, utilizando a metodologia quantitativa. Os dados foram organizados em gráficos e tabelas, utilizando a distribuição de frequência e percentual de distribuição. Foi utilizado o Q-quadrado de Pearson, exato de Fisher e correlação de Spearman. Foi utilizado o SPSS versão 2.5 e o valor de π 0,05 considerados significativos. As considerações éticas foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Os resultados, então, em discussões. Foram incluídos 363 solicitações judiciais referentes aos anos de 2018 a 2019. Destes, 39,9 foram do ano de 2018 e 60,1 do ano de 2019. O gráfico mostra a correlação desses processos distribuídos em trimestres no período de estudo. Os municípios de maior frequência. Percebeu-se que 21 dos 23 municípios que compreendem a 18ª moveram ações.
Os 2 municípios que não foram encontrados foram Mampituba e Três Forquilhas, ambos da 4ª Região Belas Praias. E o município que mais demandou ações judiciais, tanto pela quantidade total quanto por 10 mil habitantes, foi Santo Antônio da Patrulha, com 81 processos, sendo um total de 22,3 de todos os processos relacionados no estudo. O meio de acesso aos serviços de saúde das pessoas que requeriram por meio de judicialização foi o SUS, 82,1%, e o meio de acesso à justiça foi a Defensoria Pública, com 82,6%. O tempo médio para a primeira consulta por via judicial, encontramos uma mediana de 92 dias, variando de 0 a 1.458 dias, e o tempo médio para a primeira consulta pelo sistema de regulação GERCOM, encontramos uma mediana de 133 dias, variando de 2 a 1.471 dias. Aqui esse gráfico mostra o tempo médio de espera no sistema GERCOM e o tempo médio de espera na fila até a primeira consulta por judicialização. Observamos, então, uma tendência de os pacientes buscarem mais e mais cedo por judicialização à medida que os meses avançam. Essa tendência tem sido observada também pelos funcionários que tratam das demandas administrativas destes processos. Os níveis de complexidade dessas solicitações por via judicial. Observou-se, então, que de alta complexidade obtivemos um percentual de 55,1% e de média complexidade de 44,9%. Fazendo uma observação que, para distinguir o que era alta e o que era média complexidade, utilizou-se a tabela SIGTAP. Então, e apesar, assim, desse resultado não ser, assim, estatisticamente significativo, podemos considerar que a presença de serviços de média complexidade habilitados nessa área de abrangência da 18ª, seria esperado um menor percentual para a média complexidade, pois os serviços, alguns já existem ali. Aqui, então vamos ver as especialidades mais requeridas. As 5 mais requeridas foram, então, oncologia adulto, ortopedia adulto, oftalmologia adulto, urologia e obesidade, que é também a cirurgia bariátrica. Aqui, aprofundando, então, mais o estudo, nós dividimos em especialidades pactuadas e não pactuadas. E o quadro a seguir vai mostrar as 4 especialidades mais requeridas e com referência pactuada nos anos de 2018 e 2019. Então, as 4 mais que tinham pactuações definidas no estudo eram oncologia, ortopedia e traumatologia, neurologia e neurocirurgia e a obesidade. Todos esses serviços, a referência é Porto Alegre. Eles estão instalados em Porto Alegre e são de alta complexidade. As especialidades sem pactuação por CIB na 18ª foram a urologia, a oftalmologia adulto e oftalmologia pediátrica. Atualmente, a urologia não oferta serviços de urologia de RTU e biópsia de próstata pelo SUS, o qual se observou-se nos processos judiciais que foi um dos grandes motivadores para essa especialidade de urologia. Então, quanto ao nível de complexidade das referências pactuadas e não pactuadas, observou-se que para as referências pactuadas, 89,5% eram para alta complexidade, o que afirma, o que eu demonstrei, que é no serviço de alta complexidade e em Porto Alegre, que se realiza essas consultas, e as especialidades não pactuadas, apenas 19,5% eram para alta complexidade. Considerando, então,
presença de serviços de média complexidade habilitados na região de saúde, como serviços de oftalmologia e traumatologia, seria esperado um percentual menor para a média complexidade. Então, com esse estudo, se concluiu que a questão da judicialização na 18ª se mostrou complexa. Ela envolve os níveis municipais, estadual e federal, o qual necessita de ações conjuntas para fortalecimento da atenção especializada, com monitorização, avaliação dos serviços existentes, bem como novas contratualizações, seja por meio de convênios com clínicas, seja por incremento de contratos hospitalares. Atualmente, sabemos que neste ano de 2020 foi pactuado a CIB 50, que já teve várias atualizações de anexos. Atualmente é a CIB 283, que está tentando suprir esta demanda de média complexidade. Ainda os serviços são incipientes e não estão totalmente instalados, ocorrendo várias mudanças de referências. Bom, acredito que seja uma medida, visando essa percepção da demanda por judicialização e da carência de serviços de média complexidade, que talvez com estudos a longo prazo, a médio e longo prazo, vão determinar se foram viáveis ou não. Agradeço a colaboração de vocês e muito obrigada.